E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Se você está vendo esse vídeo aqui, é porque você está no canal do meu grande amigo Rogério Souza, grande Rogerião de Londrina, do canal Neurofuncional, que faz 4 anos agora, 4 anos de um trabalho esplendoroso na parte de neuro. Eu queria agradecê-lo ao convite e eu fiquei sabendo que essa aula aqui é a aula de fechamento da comemoração de 4 anos do canal do Rogério. Ele pediu para eu gravar uma aula para vocês sobre crânio. Então a galera aí que tem um medo absurdo para estudar o crânio, e tem que ter medo mesmo, que o crânio é embaçado, né? Não é que nem os outros ossos do corpo, né? Que você estuda os acidentes anatômicos, é mais simples. Não, o crânio ele é sede do encéfalo, eu tenho passagem de nervos, vasos importantes, então tem muitos forames, canais ali, ele é muito acidentado, não tem um osso do corpo que é mais acidentado que o crânio. E na verdade não é um osso, né? São vários ossos. E cada acidente pertence a um osso do crânio. E às vezes vocês acabam confundindo isso. Então eu fiz um resumo aqui para vocês, para coroar essa comemoração de 4 anos do canal do Rogério. E espero que vocês gostem e entendam alguma coisa, porque crânio é embaçado, cara. Então eu fiz um resuminho bacana para vocês entenderem aqui a parte de crânio. Então vamos lá. A anatomia óssea do crânio é incrível. Só que é o seguinte, para qualquer coisa em anatomia, não basta você ter todo o conhecimento do mundo. Nossa, como eu manjo das bagaças. Não. Você tem que saber dividir em partes. Quando você entende como dividir em partes as estruturas anatômicas, sua vida vai ficar muito mais leve. E como que a gente divide a anatomia óssea do crânio? É fácil. Super fácil. Vocês têm 3 grupos de ossos no crânio. Os ossos do neurocrânio. Meu mouse está meio zoado hoje. Por que você não está mexendo, meu filho? Espera aí. O que aconteceu com esse mouse? Está aqui, ó. Os ossos do neurocrânio. Evidentemente, os ossos do crânio que têm contato com o encéfalo. Por isso que isso se chama neurocrânio. Os ossos que formam o esqueleto da face. Então, o esqueleto da sua face é composto por um segundo grupo de ossos. Evidentemente, a gente vai perceber que o esqueleto da face ele é composto por 3 cavidades, né? A cavidade orbital, a cavidade nasal e a cavidade oral. Então é interessante que vocês entendam essas 3 cavidades, porque são essas 3 cavidades que basicamente conectam o meio externo ao seu encéfalo. Então é muito legal entender como isso acontece. Então a gente tem aqui 3 cavidades importantes no esqueleto da face. E eu tenho os ossículos da orelha média. Isso mesmo, amigo. Orelha média. Atualmente em anatomia, o nome ouvido ele foi substituído por orelha. Aí falou, Rogério, orelha não é essa bagaça cartilaginosa aqui? Também é, né? Isso aqui é a gente tem um pavilhão auditivo da orelha. Só que agora o que a gente chamava de ouvido externo, médio e interno, agora é orelha externa, média e interna. Vai se acostumando aí que a anatomia é assim mesmo, cara. Os caras vão mudando as bagaças e nem te avisam. Cara, nesses 3 grupos ósseos aqui, no crânio a gente tem um total de 28 ossos, distribuídos da seguinte forma. Então vocês gostam aqui, né? Esse aqui é o símbolo do canal Anatomia Fácil. Eu adoro essa caveirinha de óculos escuros, né? Porque tem a galera que me conheceu no YouTube. O pessoal me conheceu de óculos escuros, né? Então tá aqui, ó. Então pra você que tá achando esquisito, sou eu mesmo, ó. Então tá aqui, ó. Eu deixo o óculos aqui pra manter a identidade. Aí a gente tem a marca do canal, que é a caveirinha de óculos. E vocês vão ver como a caveirinha de óculos é didática. Sabe por quê? Olha só. Você tem o que está acima do óculos e o que está abaixo do óculos. Olha como
as coisas ficam mais fáceis para você. O que eu tenho acima do óculos? O encéfalo vai ficar guardado aqui dentro. Você tem que lembrar que o crânio é um capacete e esse capacete protege o encéfalo através dos ossos do neurocrânio. E abaixo do óculos, o que a gente tem? O esqueleto da face. Então isso é muito importante para você entender que dessa porção da cavidade orbital para cima, ossos do neurocrânio. Dessa porção da cavidade orbital para baixo, vocês têm o esqueleto da face, ou seja, tá aqui, ó. Então, não era só brincadeira não. Do óculos para cima, neurocrânio. Do óculos para baixo, esqueleto da face. Ah, Rogério, e os ossículos da orelha média? A gente vai encontrar ele, evidentemente, dentro do crânio, tá? São os menores ossos do corpo, a gente já vai vê-los. A gente sempre começa a estudar a anatomia do crânio através do neurocrânio. Você pode começar pelo esqueleto da face, mas eu gosto de começar de cima para baixo, tá bom? Estudando o neurocrânio. O neurocrânio, ele compreende 8 ossos. Aí você vai achar esquisito aqui, você vai falar, peraí, Rogério, aqui a gente tem 6. Aí você está falando aqui que eu tenho 8. A matemática não bate, né? Calma, jovem. Calma que a gente já vai ver isso. A gente vai ter um segundo conceito para ossos do crânio. Então, geralmente no esqueleto axial, a gente tem algumas características dos ossos, né? Então você tem aqui, por exemplo, o osso externo. Ele é um osso ímpar, ou seja, você só tem um externo. As costelas, a gente tem ossos pares, porque eu tenho uma costela esquerda e uma direita. Então as costelas são ossos pares. Por isso que quando vocês estudam a caixa torácica, vocês estudam por pares de costelas. Então no esqueleto axial a gente vai ver isso. Ossos ímpares, que você só tem um exemplar no esqueleto axial, né? Porque ela fica centralizada no plano mediano, e ossos pares. Então vocês têm também as vértebras no esqueleto axial. As vértebras são ossos ímpares. Vocês não têm uma vértebra direita e uma esquerda, né? Vocês têm vértebras ímpares, porque elas ficam no plano mediano. Isso é muito importante para você entender. E por isso que no neurocrânio vocês encontram 8 ossos, mas aqui vocês veem 6. Porque a gente tem ossos ímpares e ossos pares. Já vai ficar a dica para vocês aqui, ó. Quando tiver no plural, são os ossos pares. Quando tiver no singular, são ossos ímpares, ou seja, esses 4 primeiros aqui do neurocrânio, osso frontal, occipital, esfenoide e etimoide, são ossos ímpares. O que significa isso? Por exemplo, você tem aqui, ó, o osso frontal aqui, ó. Esse osso da testa aqui, ó. Você só tem um osso frontal. Você não tem ele dividido por uma sutura em direito e esquerdo. Diferentemente dos parietais, que eles ficam aqui mais para o topo da cabeça, e você tem um parietal direito e um parietal esquerdo. Vocês entenderam a diferença? Então esses 4 primeiros aqui, ó, são ímpares, são 4. E esses 2 últimos aqui, ó, parietais e temporais, são pares, ou seja, eu tenho 2 parietais e 2 temporais. Entendeu o espírito da coisa, jovem? 1, 2, 3, 4. Mais 2 parietais, 6. Mais 2 temporais, 8. Por isso, 8 ossos no neurocrânio. E aí vocês veem aqui 6 nomes de ossos. Ou seja, os ossos do neurocrânio que têm contato com o encéfalo são o osso frontal, o osso occipital, o esfenoide, o etimoide, os 2 parietais e os 2 temporais. Estes são os 8 ossos do neurocrânio. Esqueleto da face. Compreendem 14 ossos. Aí o mano vai aí e assiste e buga. Fala, mas peraí, Rogério, você colocou 8 aqui. Calma. Lembra que no crânio, o crânio é um osso, né? Ele é uma estrutura óssea do esqueleto axial. Então a gente tem ossos ímpares e pares. No esqueleto da face também a gente tem a mesma coisa. Agora olha só, macete para você, porque o Rogerinho aqui tá de bom humor hoje.
Quando está no singular, é um osso ímpar. Quando está no plural, são ossos pares. Ou seja, no esqueleto da face, vocês têm somente 2 ossos ímpares, a mandíbula e o vômer. Evidentemente, você só tem uma mandíbula, que é o único osso móvel do crânio, e você tem um vômer. Esse vômer aqui vai formar o assoalho do septo da cavidade nasal. Então ele vai formar o assoalho do septo, porque a parte superior ela é formada pelo etimoide, então é importante que você conheça isso. Relaxa que daqui a pouco a gente vai ver tudo isso. Então os únicos ossos ímpares do crânio são a mandíbula e o vômer. No restante, todos os outros são pares. Tá bom? Então você tem uma mandíbula e um vômer, mais 2 nasais, 4 ossos no esqueleto da face, mais 2 maxilares, 6 ossos no esqueleto da face, mais 2 lacrimais, 8 ossos, mais 2 zigomáticos, 10 ossos, mais 2 palatinos, 12, mais 2 conchas nasais inferiores, 14 ossos no esqueleto da face. Ou seja, nasais, maxilares, lacrimais, zigomáticos, palatinos e conchas nasais inferiores, você multiplica por 2. Então aqui, ó, são 6 ossos, vezes 2, 12, mais um vômer e uma mandíbula. 14 ossos no esqueleto da face. Entenderam aqui o espírito da coisa? Ó? Neurocrânio, 4 ímpares e 2 pares. Esqueleto da face, 2 ímpares e 6 pares. Quando a gente fala de ossos ímpares e pares, é importante que você tenha alguns conceitos em mente aqui, ó. E eu deixei aqui uma caixa para vocês nunca mais esquecerem as características de ossos ímpares e ossos pares. Ossos ímpares e pares. Por que a gente tem essa diferença? Ossos ímpares a gente encontra somente no esqueleto axial. Quando você for para o esqueleto apendicular, que são os membros, como você tem um membro superior direito e esquerdo e um membro inferior direito e esquerdo, evidentemente, vocês não têm ossos ímpares no esqueleto apendicular. Entendeu o espírito da coisa? Deixa eu colocar minha perna aqui. Peraí. Cara, tô sem alongamento. Cara. Entrou aqui. Ossos ímpares são coisas que vocês só observam no esqueleto axial. Então tá aqui, ó. Ossos ímpares. Temos apenas um exemplar centralizado no plano sagital. Ou seja, os ossos frontal, occipital, esfenoide, etimoide, mandíbula e vômer, vocês vão verificar que ele vai ficar centralizado no plano sagital porque ele é ímpar. E no crânio são 6 ossos ímpares, sendo 4 no neurocrânio, frontal, occipital, esfenoide e etimoide, e 2 no esqueleto da face, mandíbula e vômer. São 6 ossos ímpares que a gente tem no crânio, tá bom? A gente tem outros ossos ímpares, Rogério, no corpo, no esqueleto axial? Tem. Externo e vértebras. E também o osso ióide. Então são ossos ímpares. Beleza? Ossos pares. Ossos pares vocês têm no esqueleto apendicular também. Então aí já não é nada de novidade para vocês. Mas como que funciona? São 2 exemplares de cada lado. Não, na verdade é um exemplar de cada lado. Olha eu aqui, ó, dando informação errada. 2 exemplares de cada lado ia ser 4 ossos, ó. Temos 2 exemplares, um de cada lado. Acho que foi isso que eu quis dizer. Tá? Então, só vou corrigir aqui o que está escrito. Então, são 2 exemplares, um de cada lado, sendo um direito e um esquerdo. No crânio, são 11 ossos pares, sendo 2 no neurocrânio, os parietais e os temporais, e 6 no esqueleto da face, os nasais, maxilares, lacrimais, zigomáticos, palatinos e conchas nasais inferiores. E a gente tem também
os 3 ossículos da orelha média, que são os martelos, um direito e um esquerdo, as bigornas, um direito e um esquerdo, e os estribos. Ou seja, qual que é o macete dessa aula aqui? Quando o osso está no plural, são ossos pares. Quando o osso está no singular, são ossos ímpares, tá bom? Então é assim que funciona a contagem dos ossos do crânio. Olha só, são 8 ossos no neurocrânio, mais 14 ossos no esqueleto da face, mais 6 ossos na orelha média. No total, a gente tem 28 ossos. Vamos ver se é mesmo. 8 mais 14, 22. Mais 6, 28. Tá certo. Tá bom? Então, são 8 ossos no neurocrânio, mais 14 ossos na face, mais 6 ossos na orelha média. Então, só despreza aquilo que eu falei aqui, ó. 2 exemplares de cada lado foi sacanagem. E assim, para você fixar melhor essa bagaça aqui, vamos fazer assim, ó. Eu separei aqui, esse crânio aqui tá sem os dentes, tá? Então tá desdentado, assim, tá desdentado. Então aqui, se você colocar o sistema digestório aqui, ó, você vai ver aqui, ó, a boquinha da vovó aqui, ó. Tá sem os dentinhos aqui, ó, coitadinha dela. Daqui a pouco eu volto ao digestório que vocês vão ter que entender umas coisas aqui, ó. Então, para você entender cada um desses ossos, o que eu vou fazer? Olha só. Você tá vendo que esse crânio aqui, ó, ele tá aqui nessa região, mas o que eu vou fazer? A gente vai ver osso por osso, e aí no final da aula eu vou mostrar um macete para vocês entenderem os forames que vocês têm aqui, ó, na base externa do crânio. Que o crânio tem uma base externa, que é bem complicada, é bem acidentada. Por quê? Porque você tem forames e estruturas que são pontos de origens e inserções musculares aqui, e ligamentares também. Então é uma região muito acidentada aqui, que nem você vê aqui, ó, o estiloide do osso temporal, o processo mastoide do temporal, os processos pterigóideos. Então basicamente a base externa do crânio ela é muito acidentada, assim como a base interna do crânio também é muito acidentada. Então vamos lá, vamos fazer a mesma sequência que a gente fez lá, para você fixar isso com clareza. Lembra que no neurocrânio a gente tem ossos que têm contato com o encéfalo. E são 8 ossos no neurocrânio, sendo que 4 desses ossos são ímpares. São eles, ó, o frontal. Então vocês estão vendo aqui, ó, que o frontal é um só e ele fica centralizado no plano sagital mediano aqui, ó. Tá bom? Agora eu vou ter que pôr uma multiseleção aqui, ó. O occipital, que tá aqui, ó. Você verifica que o occipital também, você só tem um occipital, você não tem um esquerdo e um direito. E aí você tem outros 2 ossinhos que são ímpares também. O esfenoide e o etimoide. Então esses são os 4 ossos ímpares dessa região do crânio. Se eu esconder todo mundo, olha eles aqui, ó. Olha aqui, ó. Frontal, occipital, esfenoide e aqui o etimoide, ó. Tá bom? Então esses são os 4 ossos ímpares do neurocrânio, tá bom? E os 4 ossos pares, quem são? São os 2 parietais, que eles formam o topo do crânio, né, a chamada calvária, né? Então, juntamente com os parietais, eu tenho o frontal, formando essa região superior do crânio, que é chamada de calvária. E aqui vocês têm nas laterais os ossos temporais, ó. Temporal direito e aqui o temporal esquerdo. Então, eu separei aqui, ó, os 8 ossos do neurocrânio. E se eu esconder todo mundo, vocês vão perceber, ó, que esses ossos são chamados ossos do neurocrânio, que vocês percebem que eles vão formar uma caixa fechada para a proteção do encéfalo aqui, ó. Então a proteção do encéfalo é feita por esses 8 ossos aí, tá bom? Pelos parietais, temporais, frontal, occipital, esfenoide e etimoide. Então percebe aqui, ó, que eu vou ter uma caixa fechada aqui, ó.
é um capacete que protege o encéfalo. E aí vocês vão perceber aqui, ó, que ele vai formar uma base externa bem robusta e acidentada aqui, ó. E quando eu formo essa base aqui, você percebe que eu tenho ossos que são bem pontudos aqui, ó, nessa base externa do crânio, porque, evidentemente, essas estruturas pontudas aqui, elas foram formadas porque elas são pontos de origens ou inserções ligamentares e ósseas. Então, o que você tem aí é a tração de músculos e ligamentos aqui nessa região. Por exemplo, ó, só para exemplificar bem para vocês aqui, ó, o processo mastoide, o músculo mais famoso que fica inserido no processo mastoide é o esternocleidomastoide. Por isso que ele tem esse nome, porque ele fica inserido no processo mastoide. Aqui vocês têm o processo estiloide do osso temporal. Então, tanto o processo mastoide quanto o estiloide, eles são acidentes ósseos do osso temporal. Assim como o meato acústico aqui, ó. Esse meato acústico, ele é um acidente ósseo do osso temporal também. Tá bom que o osso temporal é bem interessante, assim, né? Eu acho que do ponto de vista ósseo, assim, ele é o osso mais bonito do corpo, né? Porque ele tem uma porção escamosa, que é a parte, é o osso mais mole que vocês têm no crânio. Ele tem a porção petrosa, que abriga aqui também o processo mastoide, que é o osso mais duro do seu corpo, tanto que ele é chamado pelo pessoal aí da neurocirurgia de rochedo ósseo do temporal, de tão duro que ele é. E aqui vocês têm o meato acústico, né? São as três divisões do osso temporal. Meato acústico, parte escamosa e parte petrosa do temporal. Tá bom? Então o temporal é bastante interessante. Esse processo aqui, que é o estiloide, vocês têm aí várias estruturas que levam o nome de estiloide, né? Vocês têm aí o músculo estiloioideo, músculo estiloglosso, ligamento estiloioideo. Então, basicamente, a gente tem várias estruturas que ficam ancoradas aqui no processo estiloide. Por isso que ele ficou pontudo, porque ele é ponto de inserção de músculos. Músculos tracionaram essa região e formaram o processo estiloide. Então, quando você encontra ligamentos e músculos que têm estilo no nome, não é que ele é estilosão, bah. Não, é porque ele tem ou sua origem ou sua inserção aqui no processo estiloide. Da mesma forma, você tem aqui, ó, os processos pterigóideos aqui, ó. Esses processos pterigóideos aqui, eles fazem parte do osso esfenoide, tá? E esses processos pterigóideos, eles são pontos de origem daqueles músculos da mastigação que são chamados músculos pterigóideos. E ele vai dar origem também aqui à chamada fossa pterigóidea, que ela é muito importante no seu processo respiratório, né? Porque a gente vai ter a cavidade nasal e aí a gente vai ter aqui a presença dessa fossa pterigóidea, porque o ar precisa passar da cavidade nasal lá para a faringe. Aí ele vai ter que atravessar essa fossa pterigóidea aqui, onde a gente vai ter as famosas coanas, né? Então a gente tem as coanas, que eles são um ponto importante de passagem do ar. Que quando a pessoa... Você pode perceber, quem tem... Ó, esse lado esquerdo meu tá ruim, mas o lado direito, ó, também tá meia boca, mas tá respirando melhor. Você percebe que a cavidade nasal, né, e as coanas, elas são totalmente divididas, totalmente separadas, né, em lado direito e esquerdo. Então, quando você tem uma obstrução de um lado, você acaba respirando somente do outro lado, né, que nem o pessoal que tem desvio de septo, né. Então é uma coisa bastante interessante. E aqui vocês veem a parte superior aqui, ó, do septo da cavidade nasal aqui, ó, que pertence ao osso etimoide, ó. Porque a parte inferior, ó, o helicóptero passando aqui. Espera aí que eu já vou. Espera aí que eu tenho que terminar aqui a aula pro Rogério. Aí eu já saio aí. E a parte inferior desse septo ósseo da cavidade nasal, ela é compreendida pelo osso vômer, então é bastante interessante. Você vê como é super acidentado aqui. E mais pro final da aula eu vou mostrar para vocês os forames que a gente tem aqui, que geralmente o pessoal só lembra do forame magno,
Mas tem uma cacetada de forames aqui e eu vou passar para vocês os mais importantes, que são pontos de passagem dos nervos, artérias e veias principais aí. Tá bom? Então isso aqui é um resumo dos ossos aqui do neurocrânio. Então tá aqui o neurocrânio. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar os ossos do neurocrânio aqui, ó. Então tá aqui, ó. Osso frontal, vou tirar o frontal aqui. Osso occipital, tá aqui, ó. Não, putz, fiz besteira, cara. Eu vou colocar de novo o crânio, que vou fazer o seguinte. Aqui, ó. Vou colocar eles de novo, ó. Vamos fazer assim, ó. Eu vou tirar o frontal e os parietais, ó. Então vou tirar o frontal e vou tirar aqui os parietais, ó, para você ver uma coisa. Vou tirar os parietais aqui, ó. Quando eu tiro eles, vocês veem a base interna do crânio, que vocês viram a base externa, que ela é toda acidentada, e aqui vocês têm a base interna do crânio, né? A base interna do crânio que é dividida em 3 grandes fossas, né? Uma fossa posterior, uma média e uma anterior. Essas fossas são importantes para abrigar o encéfalo. Então, quando vocês veem essa parte acidentada da base interna do crânio, esses acidentes ósseos da parte interna do crânio, elas são relativas principalmente ao encéfalo que fica aqui repousado sobre essa base interna. Então vocês veem que a base interna do crânio, essa parte acidentada da base interna, ela diz respeito ao encéfalo. Então é o encéfalo que repousou lá e formou esses acidentes ósseos da base interna. E os acidentes ósseos da base externa são relativos principalmente a músculos e ligamentos que ficam ancorados nessa região aqui. Tá bom? Então isso é legal de falar também. Aqui tem uma coisa interessante, você vê aqui essa cruz que é formada aqui, né? No osso occipital aqui, a gente tem essa cruz. Olha que legal que é essa cruz. Sabe por que eu tenho essa cruz? Porque eu tenho elementos de separação dos elementos do encéfalo, que são a foice do cérebro e a tenda do cerebelo. Olha só, se eu colocar aqui a foice do cérebro, ó, olha por que vocês têm essas estruturas aqui, ó, na base interna do crânio, separando essas fossas direita e esquerda aqui. Como que chama o negócio? Aqui. Tá aqui, ó. Eu quero a foice do cérebro, essa aqui, ó. Foice do cérebro, eu vou querer também a tenda do cerebelo. Tentorium cerebelar, cadê o tentorium? Aqui, ó. Vou pôr o direito e o esquerdo. Ixi, Maria, cadê? Aqui, ó. Agora vocês vão ver aqui uma outra perspectiva aqui, ó. Olha que interessante, ó. Aquela cruz lá é formada por quê, ó? Olha que interessante, ó. A parte superior da cruz, ela é formada aqui pela inserção da foice do cérebro. A foice do cérebro é esse elemento de tecido conjuntivo, né, um espessamento da dura mater, que ele vai dividir os 2 hemisférios. Porque você tem que entender o seguinte, né? Quando eu colocar aqui o sistema nervoso, olha só. Se eu colocar o sistema nervoso, vai ferrar todo o meu esquema aqui. Mas vocês sabem que vocês têm aqui um hemisfério cerebral esquerdo e um direito aqui, ó. Os 2 hemisférios cerebrais, eles ficam separados fisicamente pela foice do cérebro. E eles ficam unidos fisicamente através do corpo caloso e comissuras. Então é interessante que você entenda que eu tenho elementos de união dos 2 hemisférios, corpo caloso e comissuras, e o elemento de separação dos 2 hemisférios, foice do cérebro. A foice do cérebro fica ancorada anteriormente no osso etimoide aqui, ó. Vocês veem aqui o etimoide, isso aqui é o etimoide. Sabe a crista galli, quando vocês estão estudando o etimoide? Aí vocês veem lá, né, que tem a lâmina cribriforme, né, que antigamente era chamada de lâmina crivosa, que ela tem esses furinhos aqui. E vocês têm a crista galli. A crista galli, ela tem esse formato aqui de crista de galo, porque ele é ponto de origem aqui, ó, ou inserção da foice do cérebro anteriormente. E a foice do cérebro, ela fica ancorada posteriormente aqui, ó, no osso occipital. E aí você vai ver a presença daquela cruz. Aquela parte superior da cruz é formada pela foice do cérebro.
porque ela tem que ficar ancorada aí, e ela divide o hemisfério cerebral direito e esquerdo aí. Assim como vocês têm isso aqui, que é a tenda do cerebelo, ó. Isso aqui é a tenda do cerebelo, ó. Ou tentório cerebelar. A tenda do cerebelo vai dividir fisicamente, né? Vai separar fisicamente o cerebelo do polo posterior do cérebro, né? Do polo occipital do cérebro. Então, se eu colocar o sistema nervoso aqui, ó, vocês vão observar o seguinte, ó. Vocês têm aqui a foice do cérebro separando fisicamente os dois hemisférios, ó. Então, se eu fizer aqui, ó, eu vou tirar aqui, ó. Vocês têm aqui a dura mater, ó. Então, eu vou tirando, né, a dura mater, a aracnoide. Aí aqui vocês já têm aqui o cérebro. Aí vocês percebem que o espessamento da dura mater aqui, ó, forma a foice do cérebro, ó, que ela vai dividir os dois hemisférios aqui, ó. Tá? Então eu dividi os dois hemisférios. Se eu tirar aqui o hemisfério cerebral esquerdo, ó, vocês verificam aqui a foice do cérebro, separando os dois hemisférios, e aqui o corpo caloso, que faz a união dos dois hemisférios, ó. Aí a tenda do cerebelo saiu também e você vê o cerebelo lá. O cerebelo ele fica totalmente separado do cérebro através da tenda. Quer ver? Deixa eu colocar a tenda do cerebelo de novo aqui, ó. Vou colocar a tenda do cerebelo. Cadê? Tá aqui a tenda. Ele é uma tenda mesmo, né? Porque cobre o cerebelo. Opa, deu um soco no microfone aqui, ó. Ele chama tenda ou tentório cerebelar porque ele é como se fosse uma tenda sobre o cerebelo mesmo. Então tá aqui a tenda do cerebelo dividindo o cerebelo do cérebro. Então esses espessamentos da dura mater, aqui a foice e a tenda, eles separam o cérebro das outras partes. E o corpo caloso, que é isso aqui, ó, ele une os dois hemisférios. Então é muito importante que você conheça isso aqui. Deixa eu tirar aqui o sistema nervoso. Sai, filho. E aí vocês perceberam que isso aqui é para inserção da foice do cérebro, aqui da tenda do cerebelo, e aqui esses acidentes aqui são formados porque eu tenho um cerebelo direito e um esquerdo formando essa fossa posterior aqui, tá bom? E essa parte mais anterior da fossa aqui forma o forame magno aqui, um dos forames mais importantes que a gente tem aí. Então eu já posso tirar aqui o osso occipital, ó. Tirei o occipital. Aqui vocês têm o osso temporal esquerdo, o osso temporal direito. Aqui vocês encontram o osso esfenoide. Opa, deixa eu voltar ele aqui. Voltou todo mundo, cara. Pera aí, deixa eu fazer uma coisa. Aí. Deixa eu tirar os temporais. Olha o saco. Meu, esse programa aqui às vezes me irrita. Pera aí. Agora, tira um por um. Ele não tem um atalho para você tirar um por um, sabe? Que nem era o Visbobari. Aí eu vou separar aqui o esfenoide, ó. O esfenoide, eu vou tirar todo mundo e deixar só o esfenoide. Esse nome esfenoide é interessante porque esfeno significa mariposa, tá? Então, uma das origens do nome do esfenoide, eu não lembro a outra, qual que era a outra? Que era esfen. É que esfeno significa mariposa, oide parecido com. Se você olhar esse osso, ó, você vai perceber que ele tem asas, né, parecido com uma mariposa. Ele tem uma outra origem do nome, que esfeno é mariposa. O outro nome em grego era esfen. O que significava esfen mesmo? Agora eu fiquei na dúvida. Deixa eu dar uma olhada no meu dicionário etimológico aqui. Que ele tinha essas duas origens, esfeno e esfen. Esfenoide significa parecido com mariposa, né? Mas tinha uma outra terminologia que eu achei interessante também. Tá aqui escápula, esfenoide, tá aqui, do grego. Esfen, a cunha. Ou esfen, que é cunha, ou esfeno, que é mariposa. Campainha, deve estar chegando alguma coisa aí. E oide, que é parecido com. Então ele é parecido também com uma cunha. Então isso aqui tem formato de cunha. Então os antigos deram nome a ele ou pelo seu formato de cunha, que tem esse formato da asa maior, ou pelo seu formato de mariposa. Então daí veio a terminologia
esfenoide. Então, esfenoide é um osso ímpar do neurocrânio também, então vou tirar o esfenoide. E esse aqui é o etimoide, ó. Vou separar o etimoide. Vou deixar só ele aparecendo aqui, ó. Esse aqui é o etimoide. O etimoide é interessante porque a parte inferior dele vai formar o septo superior da cavidade nasal. A parte superior dele forma a crista galha. Eita, volta aqui, rapaz. Mas o que dá nome a ele, né, o etimoide, são esses furinhos aqui, ó. Isso aqui é a chamada lâmina crivosa, né? A antiga lâmina crivosa. Hoje é chamada de lâmina cribriforme, né? O que significa isso, Rogério? É por causa desses furinhos aqui. Por que esse osso chama etimoide? Porque etimo significa peneira. Ele é o osso peneirado. Tá vendo que ele parece uma peneira? Porque ele tem esses forames aqui, ó. Ele parecia uma peneirinha. Quando os antigos olharam, nossa, esse osso parece uma peneira. Como que é peneira em grego? Étimo. Oide parecido com. Aqui é onde eu tenho a passagem dos ramos do nervo olfatório, que eles vão para a parte superior da cavidade nasal. Então o nervo olfatório tem uma relação profunda aqui, ó, com o osso etimoide. Inclusive, o nome lâmina crivosa ou lâmina cribriforme significa a mesma coisa, né? Que crivo significa peneira, né? Cribri também é peneira. Então, esse processo aqui é parecido com uma peneira, né? Por isso que é chamada lâmina cribriforme ou crivosa, que é a lâmina peneirada, né? É o que dá nome ao etimoide, né? E isso aqui é interessante porque você já ouviu falar, tem um termo interessante, né? Ah, tal pessoa tem que passar sobre o crivo de não sei quem, né? Porque crivo é peneira, né? Você tem que passar, né? Quando o cara vai jogar bola, né? Tem que passar na peneira, né? Tem que passar sobre o crivo do treinador. Então, esse termo lâmina crivosa significa que tem que passar sobre o crivo, entendeu? Sobre a peneira. Isso aí você não sabia, né? Essa origem é legal. E aqui a gente vai ver os ossos do esqueleto da face. Então tá aqui o esqueleto da face, ó, olhando de todos os ângulos. E o esqueleto da face, o que vocês sabem sobre ele? Que vocês têm dois ossos ímpares, que são a mandíbula, vou separar os dois aqui, ó, e o vômer, que é esse cabra aqui, ó. Esse aqui é o vômer, ó. Esses aqui são os dois únicos ossos ímpares do esqueleto da face. Do restante, todos os outros são pares. Vocês não vão ver outros ossos ímpares. Ah, Rogério, tem outro? Não, não tem. É somente a mandíbula e o vômer. Sendo que a mandíbula é o único osso móvel do crânio. A mandíbula se articula com o osso temporal, formando a chamada ATM, articulação temporomandibular. Que vocês querem palpar a ATM? Vocês pegam os dois dedinhos de vocês, enfia dentro da orelha, ó, e faz isso, ó. Estralou aí, ó, a minha saiu nhaca da minha. Ou vocês podem palpar aqui também, ó, a frente da orelha, ó. Então vocês podem palpar a ATM nesses dois pontos aí. É a única articulação móvel do crânio. As demais são unidas por suturas ou sincondroses. Geralmente as suturas elas ocorrem na calvária, na parte superior e na face, e as sincondroses elas ocorrem na base do crânio, para dar uma aliviada na tensão quando você tem, por exemplo, quando você está correndo, você tem impactação da coluna cervical sobre a base do crânio. Então, esses ossos da base do crânio, né, occipital, esfenoide e temporal principalmente, eles ficam unidos por sincondroses, né, articulações cartilaginosas. Então é bastante interessante, bem semelhante ao que vocês têm na cavidade, na caixa torácica. Só que evidentemente menos móvel, né, só para absorver um pouquinho de impacto ali. Então aqui vocês têm a mandíbula, que é um osso ímpar, e aqui vocês têm um vômer, que é o outro osso ímpar que a gente tem aqui. Eu vou deixar eles para o final, eu vou tirá-los no final, porque o vômer eu quero que vocês vejam a forma dele para vocês entenderem a origem do nome vômer, né?
É uma origem de nome bem interessante aí, né? Então vamos ver aqui quais são os ossos pares, então, do esqueleto da face aqui, ó. Esqueleto da face, ossos pares, nasais, estão aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar só de um lado, para o outro lado ficar intacto aí. Então tá aqui, ó. Ossos pares, vocês têm aqui, ó, o nasal. Esse aqui é o osso nasal. Vamos fazer uma multisseleção aqui, ó. Maxilar, que é um outro osso par, ó. Você vê maxilar direito e esquerdo. Aqui vocês têm o osso zigomático. O osso zigomático é muito louco, né? Corre água aqui na sala de casa, gente. Então esse barulho que vocês estão ouvindo é água correndo no cano aqui da sala. Logo, logo para. Isso. O osso zigomático e o temporal são interessantes, né? Porque eles formam o arco zigomático, né? Que é a maçã do rosto, né? O arco zigomático, cara, ele buga a cabeça do aluno. Sabe por quê? Essa parte do arco aqui, ó. Essa aqui é a porção temporal do arco zigomático, né? É a porção temporal do osso zigomático. E lá no osso temporal, você tem a porção zigomática do osso temporal. Aí buga, né? Aqui é uma porção temporal do zigomático e no temporal tem uma porção zigomática do temporal. É uma loucura, cara. Então, o arco zigomático é formado pelo osso zigomático, pela porção temporal dele e pelo osso temporal, pela parte zigomática dele. Bugou, né? Então, vimos aqui já 3 ossos pares, ó. O osso nasal, maxilar, o zigomático. Aqui vocês têm o osso lacrimal, que é esse aqui, ó, o osso lacrimal. É interessante que vocês veem aqui, ó, a abertura da cavidade nasal, né? Que isso aqui é chamado abertura piriforme, né? Você tem lá o músculo piriforme, quando você olha, né? Piriforme significa em forma de pera, né? Aí lá você olha o músculo piriforme, o músculo piriforme não parece tanto. Mas essa abertura aqui, que é a abertura da cavidade nasal, é chamada abertura piriforme, né? Essa sim tem forma de pera, ó. Não parece uma pera isso aqui, ó? Então essa aqui é a abertura piriforme, é a abertura para a entrada do ar, né? Onde você vai ter aqui, ó, essa parte inferior aqui do septo nasal é formada pelo vômer, a parte superior, septo nasal não, do septo da cavidade nasal, e a parte superior vai ser formada pelo osso etimoide, que é um osso do neurocrânio. Então vocês já viram aqui 4 ossos, ó. O nasal, o maxilar, o zigomático e aqui o lacrimal, ó. Então vocês já viram aí 4 ossos, ó. Então esses 4 ossos aqui são ossos pares. Vamos tirá-los aqui, então? Você vai ver que a face vai sumir, ó. Sumir metade da face aqui, ó. Vocês têm outros 2 ossinhos pares aí, ó. Quais são eles? Ó, já ia apagar tudo, já ia acabar com a porra toda. Vocês têm aqui, ó, o palatino, que é esse aqui. O osso palatino, ele vai formar o palato duro, né? Então o palato é o céu da boca, né? Então parte do palato duro, é interessante que vocês vejam aqui, ó. Parte do palato duro, a parte anterior, é formada pelo maxilar aqui, ó. Vocês têm o maxilar, que ele abriga a arcada dentária superior, e essa parte anterior do céu da boca, né? Que é o palato duro anterior. E aqui vocês vão ter uma sutura maxilopalatina, né? Que vai separar o céu da boca, né? A parte anterior dessa parte mais posterior, né? Do palato duro. E essa parte posterior do palato duro é formada pelo osso palatino aqui, ó. Então o palatino forma essa parte mais posterior do céu da boca, né? Do palato duro. E daqui para trás vocês vão ter um palato mole, né? Ai, drogas. É ruim de... Ah, agora eu consegui pegar aqui, ó. Vocês vão ver que daqui para trás, ó, eu vou ter um palato mole, né? Que forma faringe, né? Então tá aqui, se eu colocar o sistema digestório aqui, ó, e o respiratório, vocês vão ver a formação aqui do palato mole, ó. Então isso aqui vai formar o palato mole, ó. Isso aqui é a úvula, tá? Então forma o palato mole. Então essas são estruturas do palato mole. Tem gente que fica enchendo o saco, não é palato, é palato, porque a concordância, tanto faz, cara.
me enchendo por causa disso. E aqui eu tenho o último osso par, que é esse aqui, ó, é a concha nasal inferior. Ó. A concha nasal inferior, evidentemente, ela forma a concha nasal inferior. As outras conchas nasais, elas pertencem ao etimoide, tá bom? O etimoide é importante na formação da cavidade nasal, tá? Porque ela forma o septo da cavidade nasal, ele forma o septo da cavidade nasal e as conchas nasais superior e média, né? Então essa aqui é a concha nasal inferior, é um osso separado, ó. Tá vendo? Ó? Deixa eu colocar o etimoide para vocês verem aqui, ó. Vou colocar o etimoide aqui. Acho que essa aula vai ficar meio comprida, gente, me desculpa, mas eu sou meio complicado para... Eita! Como que escreve etimoide? Ah, aqui, ó. Não tá aparecendo. Etimoide bone. Eita, tô passando vergonha, mas tá escrito certo isso aqui. Etimoides. Só não tá aparecendo a parte óssea aqui. Ah, o tempo todo tava aqui, ó. Tá aqui o etimoide, ó. Então vocês veem a importância do etimoide, ó, na formação das conchas nasais e da parte superior do septo da cavidade nasal aqui, ó. Separando a cavidade nasal em direita e esquerda, ó. Então é muito legal que vocês vejam isso aqui, ó. Tá? Então não se esqueçam disso. O osso etimoide, ele é importante tanto para o neurocrânio quanto para a cavidade nasal. Tá bom? Então vamos tirar aqui o etimoide. E aqui vai sobrar só os dois únicos ossos pares. Olha esse aqui, ó. Desculpa, os dois únicos ossos ímpares. Esse aqui é o vômer. O vômer é um osso somente para a formação do septo nasal aqui. O vômer é interessante porque esse nome vômer, ele significa relha do arado. Se você não sabe o que é uma relha do arado, dá um Google aí e escreve relha do arado. Aí vocês vão ver que a relha do arado tem a forma do vômer mesmo. Eu não fazia a mínima ideia do que era uma relha do arado. Aí meus amigos do interior aqui de Campinas, eu tava fazendo uma live, aí eles falaram, não, a relha do arado é um negócio do arado lá. Eu falei, mas não sei nem o que é um arado, cara. É um negócio que puxa a terra lá e tem a relha. Aí a relha é exatamente igual ao vômer. Daí veio o termo vômer. Vômer significa relha do arado. Se eu tirar o vômer, ó, só tem um vômer, não tem vômer direito e esquerdo. E se eu tirar a mandíbula aqui, não tem mandíbula direita e esquerda também, ó. Aí só sobraram ali aqueles ossos pares, ó. Você tem aqui o nasal, você tem aqui o maxilar, o zigomático, o lacrimal, vai, filho, lacrimal, concha nasal inferior, e aqui eu tenho nosso querido palatino. Aí a gente tirou todo mundo aqui, não sobrou ninguém. Só que, vocês viram que nesse modelo aqui, cadê a parte óssea? Aqui, ó. Vocês viram que nesse modelo de crânio a gente não encontra os ossos da orelha média, né? Então os ossos da orelha média, eles ficam aqui por dentro do temporal. E aí vocês vão ver três pequenos ossinhos aqui, ó. São esses três aqui, ó. Vocês viram? Quando eu tirei o temporal, eu consigo ver esses três ossinhos aqui, ó. Eu tenho 3 ossículos do lado esquerdo e 3 do lado direito. Esses aqui são os ossos da orelha média. São 3. O mais externo chama-se martelo. Eu não acho que esse aqui tem o formato de martelo, não. Porque os outros, eles têm um formato bastante interessante. Esse aqui é o martelo. Tá? Então, daí vem o nome maléolo, tá? Maléolo significa martelo, tá? Então, o pessoal acha lá que o maléolo tem o formato de martelo. Então, você vê essa dilatação que eu tenho aqui, ó, que o pessoal
achou que era parecido com malelo, né? Com martelo. Então tá aí, ó. Esse é o martelo. Aí esses dois outros ossos eu já acho que parecem com o nome deles, ó. Esse segundo osso aqui, ó. Droga. Esse segundo osso aqui chama-se bigorna. Cara, ele parece uma bigorna mesmo, aquele negócio que você põe a coisa aqui para ficar martelando em cima, ó. Eu não consigo chegar mais perto que isso. Então esse aqui chama-se bigorna, porque parece uma bigorna mesmo. Mas o mais impressionante é o osso mais interno, né, que chama-se estribo. Esse aqui é o estribo. Espera aí que tá ruim de rodar aqui, ó. Olha que legal esse aqui, ó. Esse aqui é o estribo. Não dá para chegar mais perto, ó. E você vê que ele parece mesmo um estribinho de cavalo aqui, ó. Tá bom? Então tá aqui o estribo. Então se eu tirá-lo, você não vê mais nenhum osso lá na orelha interna. Então esses são os 28 ossos presentes aí no nosso crânio, separados em grupos. Neurocrânio, 8 ossos. Esqueleto da face, 14. Orelha média, 6 ossos. Tá bom? São os 28 ossos que a gente tem aí. Se eu colocar aqui só o crânio, agora eu vou mostrar para vocês os... Eu prometo que tá acabando essa aula aqui. Deixa eu colocar aqui o crânio, que fica mais fácil da gente ver, ó. Skull. Para você que não sabia, skull é crânio em inglês, tá? Então, tá aqui, ó. O crânio. A gente tem vários forames de passagem de estruturas aqui na base externa do crânio que vocês têm que conhecer. É a passagem da base interna para a base externa. Geralmente a gente tem a passagem de nervos cranianos ou de vasos sanguíneos, tá bom? Artérias e veias. Eu vou mostrar para vocês os principais. Para isso eu vou tirar aqui a mandíbula, que ela atrapalha a gente. E olha que legal, eu tenho aqui nesse programa como separá-los aqui, ó. E olha que bacana isso aqui, ó. Vocês têm aqui vários forames. E olha que interessante, ó. Geralmente a galera conhece somente o forame magno, que é esse aqui, ó. O forame magno, evidentemente, ele é o ponto de passagem da medula espinal. Ele é o maior dos forames presentes aqui na base do crânio, evidentemente. Só que é o seguinte, ele não é ponto de passagem somente da medula espinal. Quais são as 3 estruturas mais importantes que passam aí? A medula espinal, a parte espinal do nervo acessório e a artéria vertebral, que ela vai entrar aqui na base do crânio e formar a basilar através do forame magno. Então, a artéria basilar, ela passa pelo forame magno. Quer ver, ó? Esse aqui é o forame magno, ó. Certo? Se eu pegar aqui o forame magno e colocar o sistema nervoso aqui, ó. Vocês vão ver aqui a passagem, ó, da medula espinal. Isso aqui é a medula. Então, vocês têm a transição bulbo-medular aqui. Então, a transição entre o bulbo do tronco encefálico para a formação da medula espinal. Certo? Então a transição bulbomedular se dá no forame magno aqui. E aqui vocês veem a passagem da parte espinal do nervo acessório, ó. Então aqui eu tenho o nervo acessório. Vocês vão ver que o nervo acessório, a parte espinal dele, passa por esse forame aqui. Mas vocês vão ver que o nervo acessório ele passa por outro forame também. Então relaxa aí para não bugar. E se eu colocar aqui a parte arterial, ó. Olha só que legal aqui, ó. A artéria vertebral, que é essa aqui, ó, é aquela artéria que ela sobe pelos forames transversos das vértebras cervicais. Aí ele vai fazer um joelho aqui, tá? Na altura do côndilo occipital. E aí ele vai entrar aqui no crânio através do forame magno também. Então as 3 estruturas mais importantes que atravessam o forame magno são a medula, né? Então a transição bulbo-medular, o nervo acessório e a artéria vertebral. Cara, o pessoal comete muito esse erro, né? Acha que pela artéria vertebral ser mais fininha, ela passa por outro forame. Não, ela passa aqui junto à medula pelo forame magno. Então o forame magno aqui é ponto de passagem da transição bulbo-medular, do nervo acessório e da artéria vertebral. Aí lá dentro do crânio, a artéria vertebral direita e esquerda se unem para formar a artéria basilar. Tá bom? Então isso é muito importante para vocês entenderem. Vamos deixar essas estruturas aí
para vocês verem outros forames aí, ó. Olha que legal, ó. Lembra do nervo acessório? Que o nervo acessório, ele atravessa o forame magno aqui, né? Mas o nervo acessório, ele tem outro ponto de passagem também, que é através do forame jugular. Isso aqui, ó, é o forame jugular, ó. Aí você fala, Rogério, forame jugular não é somente para passagem da veia jugular interna? Vamos pôr a veia jugular interna aqui, ó. É o que dá nome a ela. Então, o bulbo da veia jugular, ó, vai atravessar e formar a parte mais larga do forame jugular. Só que na parte anterior do forame jugular também, eu tenho a passagem de 3 nervos cranianos aqui, ó, para vocês verem na sequência deles aqui, ó. Vou tentar chegar mais, não dá para chegar mais perto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a veia jugular, depois eu coloco ela para vocês terem a referência. Eu coloquei a veia jugular para vocês entenderem o porquê do nome de forame jugular. Então tá aí o forame jugular, vou tirar a veia jugular para vocês verem o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma sequência de passagem de 3 nervos cranianos importantes aqui, ó. Que são os pares 9, 10 e 11. Ó, par 9, glossofaríngeo. Esse aqui é o nervo glossofaríngeo. Vamos fazer a multisseleção, ó. Par 10, vago. E o par 11, acessório. Então o nervo acessório, ele também tem esse ponto de passagem aqui através do forame jugular. Então, os pares 9, 10 e 11, né, esses 3 nervos cranianos, eles atravessam o forame jugular para sair do crânio através dessa região aqui. Eu ia cometer um pleonasmo, né? Eu ia falar que eles atravessam o forame jugular através do forame jugular. Eles atravessam a base do crânio através do forame jugular, juntamente com a veia jugular aqui, ó. Então daí veio o nome de forame jugular, tá bom? Então, forame jugular é ponto de passagem da veia jugular interna, nervo glossofaríngeo, par 9, nervo vago, par 10 e nervo acessório, par 11, que a parte espinal do acessório também atravessa aqui o forame magno, ó. Tá bom? Então vocês veem aqui o acessório passando pelo forame magno e também pelo forame jugular. Então não buga quando vocês estiverem vendo a passagem do nervo acessório, tá bom? Ele atravessa tanto o forame magno quanto o forame jugular. Outro forame importante aqui, ó, o canal carótico, ó, esse aqui, ó. Evidentemente, ó, vocês percebem aqui que o canal carótico, ó, tá aqui, ó, deixa eu selecionar aqui, ele seleciona aqui. Tá ruim de seleção esse programa hoje, gente. Isso aqui é o canal carótico, ó. Evidentemente, o canal carótico é o ponto de entrada no crânio da artéria carótida interna, tá? Porque a carótida interna, esse ponto aqui, o canal carótico, ele é importante por quê? Porque a artéria carótida interna, ela tem de 4 a 5 porções, dependendo do livro que você estuda. A transição da porção cervical para a porção petrosa dela, que é quando a artéria carótida interna penetra na porção petrosa do osso temporal, então o canal carótico pertence ao osso temporal aqui, a carótida vai entrar ali e ela vai fazer, depois que ela passa o osso temporal, ela vai fazer um sifão, né, que é o sifão carotídeo. Mas a transição entre a parte cervical e a parte petrosa da artéria carótida interna se dá aqui no canal carótico. Então, onde a artéria carótida interna penetra aqui na base do crânio, é o canal carótico. Esse aí é o canal carótico, tá bom? Então, a gente tem essas estruturas aí. Tem também um outro canal importante aqui, ó, que fica à frente do forame jugular, ó. Esse aqui é legal de vocês verem, ó. Esse aqui é o canal do hipoglosso, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. O canal do hipoglosso, evidentemente, ele tem esse nome porque aqui eu tenho a passagem do nervo hipoglosso, ó. Nervo hipoglosso, que é aquele nervo que inerva a língua. Então, por isso que esse aqui é chamado canal do hipoglosso. Vocês viram que legal como que é a saída das estruturas aí, dos nervos cranianos da base do crânio e entrada de artérias?
é através desses forames aqui. Então vou passar só mais alguns para vocês nunca mais esquecerem aí esses forames, tá bom? Então tá aqui, ó. Só para vocês não esquecerem. Esses aí são os principais, ó. Forame magno, passagem da transição bulbo-medular, do nervo acessório e da artéria vertebral. Forame jugular, passagem da veia jugular interna e dos nervos cranianos, par 9, glossofaríngeo, par 10, vago, par 11, acessório. Canal do hipoglosso, passagem do nervo hipoglosso. Canal carótico, passagem da artéria carótida interna, transição da carótida cervical para a carótida petrosa, né? Da porção cervical para a porção petrosa. Um outro forame importante para você entender é o chamado forame estilomastoideo. Verifica que aqui, ó, eu tenho a passagem da carótida externa e aqui, ó, eu tenho entre o processo estiloide e o processo mastoide do osso temporal, eu tenho um forame aqui, ó, que é evidentemente, como ele fica entre os dois, ele é chamado forame estilomastoideo. Qual que é esse nervo que emerge aqui no forame estilomastoideo? O nervo facial. O nervo facial ele emerge no forame estilomastoideo. Ó. Se eu colocar o nervo facial como um todo, ó, tá vendo aqui, ó, as outras porções do nervo facial aqui, ó. Então eu vou formar aqui a porção temporal, zigomática, por aí vai. Então o nervo facial, ele vai emergir aí na face, deixa eu tirar aqui, ó, através do forame estilomastoideo. Então esse forame estilomastoideo é para a passagem aqui do nervo facial. Aqui vocês têm o meato acústico, tá? Então esse meato acústico, que é o meato acústico externo, evidentemente meato é uma perfuração também. Se eu colocar mais nervos aqui, ó, eu quero que vocês vejam uma coisa. Lá dentro da orelha, ó, da orelha média, eu tenho a passagem de um nervinho que é chamado nervo corda do tímpano. Esse nervo corda do tímpano, quando você vê esse nome, né, tem gente que acha que ele está relacionado com a audição, mas não tem nada a ver. Esse nervo corda do tímpano, ele é uma anastomose. Cara, é muito louco, ele é uma conexão, é um bypass entre o nervo trigêmeo e o nervo facial. Então o nervo trigêmeo ele capta a sensibilidade da língua, só que a sensibilidade ao paladar quem capta é o facial, através do nervo corda. E o nervo corda ele fica basicamente conectado ao nervo trigêmeo, e aqui dentro do osso occipital eu vou ter a ligação desse nervo corda com o nervo facial. Então eu tenho uma ligação entre o nervo trigêmeo e o facial, que é o nervo corda. Esse nervo corda é o nervo que capta o paladar, para ele mandar o paladar para o nervo facial. Tá bom? Então é muito legal que você saiba disso. E aí você vê aqui o nervo facial, ó, emergindo aqui, ó, no forame estilomastoideo. Só que lá dentro ele faz uma ligação com o nervo corda. É que se eu tirar aqui, ó, quer ver? Deixa eu tirar aqui o temporal para você ver, ó. Tá vendo? Ó, o nervo corda passando aqui, ó. Esse aqui é o nervo corda do tímpano, ó. Esse aqui chama nervo corda do tímpano, deixa eu fazer uma multisseleção. E esse aqui é o nervo facial, ó, que ele emerge aqui. Tá bom? Então ele vai fazer um bypass entre o nervo trigêmeo e o nervo facial. Então é bastante interessante como ocorre essa ligação aí. Não é legal isso aí, gente? Aprender essas coisas? Então o nervo corda é um bypass que eu tenho entre os dois aí. Ei, droga. Não consegui colocar... Pera aí. Esse programa aqui, às vezes, ele é um saco, cara. Tem que tirar tudo para pôr uma coisa só. Agora, colocar aqui. E aqui, só para terminar, para concluir essa aula, deixa eu tirar a mandíbula, para vocês verem onde ocorre a passagem do nervo mandibular, né? O ramo V3 do trigêmeo. Aí eu tenho aqui o ramo V3 do trigêmeo, o nervo mandibular, aqui, ó. Esse aqui é o nervo mandibular. E esse nervo mandibular, ele vai emergir aqui através do forame oval. Tá bom? Esse aqui é o forame oval. O famoso forame oval é onde emerge aqui
a porção mandibular do nervo trigêmeo. Então vocês têm aí vários forames de passagem aí de nervos e artérias. Só repassando aqui, vou pegar uma imagem boa para vocês verem tudo aqui, ó. Que aqui agora entrou a coluna vertebral, por isso que me ferrou. Então o que vocês têm aqui, ó? Forame magno, sendo o ponto de passagem da medula, do nervo acessório e da artéria vertebral. Beleza, feito. Forame jugular, ponto de passagem da jugular interna. Nervo glossofaríngeo, vago e acessório. Canal carótico, ponto de passagem da artéria carótida interna. Forame estilomastoideo, ponto de passagem do nervo facial. Forame oval, ponto de passagem do ramo V3 do trigêmeo, ramo mandibular. E qual que era o outro que a gente estudou aqui? O canal do hipoglosso, que é ponto de passagem do nervo hipoglosso, para ele inervar a língua. Então tá aqui o canal do hipoglosso. Eu sei que essa aula ficou meio comprida, gente. Acho que deu mais de 1 hora de aula. Vocês vão me desculpar. É que eu não consigo estabelecer um raciocínio em menos de meia hora. Então essa aula ficou um pouco mais comprida, mas foi aí para coroar aí nosso querido amigo Rogério na comemoração dos seus 4 anos de canal. Então, Rogério, parabéns pelos 4 anos de canal. Desejo vida longa ao canal Neurofuncional e que você atinja logo 1 milhão de inscritos aí. Valeu? Obrigado a todos por assistirem essa aula e parabéns ao Rogério pelos 4 anos do canal Neurofuncional.